Ok, sejam bem-vindos ao Estéreo, conversa com podcasters, enfim, eu tenho o prazer hoje de conversar com o Matias Pinto, do Xadrez Verbal e da Central 3, enfim. Matias, é um prazer e uma honra ter você com a gente, cara. Obrigado. Satisfação total aqui, professor João Martins. Eu sempre gosto, né, de estar falando aí em ambiente universitário, né? Tenho saudade dos meus tempos de graduação, já faz um tempo, né? Mas posso dizer que o xadrez verbal é fruto, da minha graduação em História, porque foi lá que eu acabei conhecendo o Felipe Nobre Figueiredo, que era meu veterano na Faculdade de História. A gente é amigo aí Sim. há mais de 10 anos, né? Então, sempre a gente acaba relembrando, né, durante as gravações, de alguma passagem aí da vida universitária, que é um momento muito produtivo da nossa vida, né? Sim, sem dúvida. Que é uma coisa que você conta na entrevista que vocês fizeram com o Cauê Moura, né? Que vocês recuperam. Que, pelo que eu soube, assim, é o único registro que tem mais sistemático da história de vocês, recuperando a própria história do programa. Embora vocês tenham conversado mais sobre política naquela ocasião, né? O que é interessante, enfim. Pois é, curioso, né? A gente nunca tá. É difícil a gente estar do outro lado, né? Como entrevistado, né? Como fonte, porque geralmente a gente, no nosso ofício, né? Como podcaster, como historiadores, né? De formação, a gente está sempre buscando as fontes, a gente não está acostumado a falar do próprio trabalho, né? Essa metalinguagem. Então, foi interessante, né? Aquela entrevista com o Cauê e que foi meio de supetão, assim, porque a produção entrou em contato com a gente no final da semana anterior, a gente já gravou na segunda, nem sabia direito o que ia falar, foi meio freestyle, assim, né? E que é meio o formato que o Cauê adaptou, né, do Joe Rogan, que é uma referência aí na podosfera internacional. Apesar de eu não gostar muito da figura, né, do Joe Rogan, mas tenho respeito pela trajetória dele. Afinal, meu, o cara recebeu o Obama no porão da casa dele, assim, né, para a gente dimensionar um pouco, né, o alcance que essa mídia chegou, né. Pois é. Assim, essa coisa de se juntarem acostumados com falar em público vai mudar isso hoje. Enfim, deixa eu começar com uma maneira que eu sempre começo, enfim, que é uma provocação sobre o programa sobre o qual a gente está conversando, né? O xadrez verbal tem uma coisa muito interessante, enfim, que eu acho particularmente, eu queria dar os parabéns mais uma vez, porque eu acho que o trabalho que vocês fazem é Obrigado. excepcional e único, enfim, na mídia brasileira, em grande medida. E tem uma coisa engraçada que é o seguinte: eu tenho a impressão que o xadrez verbal era o tipo de programa cosmopolita que todo mundo estava esperando. Enfim, que existia de uma certa maneira uma demanda muito grande por esse assunto que é a política nacional, né? Que historicamente os meios de comunicação convencionais nunca conseguiram suprir, inclusive é uma das grandes críticas em relação à cobertura internacional no Brasil, ela sempre foi deliberadamente, não tenho outra palavra para dizer isso, ela sempre foi ruim em grande medida, e que, assim, a impressão que dá é que se os grandes meios tiveram alguma vontade de fazer isso em algum momento, eles reprimiram isso com muita força, porque por alguma, sei lá, por alguma razão que só Freud consegue explicar. E eu acho que assim, a grande graça do xadrez verbal é evitar a repetição, enfim, evitar a maneira pela qual a cobertura internacional é feita usualmente no Brasil, que tem a ver com a repetição de algumas ideias, alguns chavões que vão voltando e voltando e voltando. Eu tenho a impressão que o trabalho de vocês, talvez por isso que ele seja tão extensivo, enfim, podcast com 4, 3 horas e meia, o vento levou do podcast, como eu já brinquei em algumas ocasiões, tem a ver com isso, tem a ver com a fórmula que vocês conseguiram para evitar a repetição. Será que eu estou errado? Não, pelo contrário, eu gostei bastante da definição, né? E é um desafio também, né? Semana a semana, agora na pandemia, quinzenalmente, né? A construção da pauta, a gente sempre tenta, né, expandir o nosso olhar, ampliar a visão do que está acontecendo no mundo, porque tradicionalmente a cobertura internacional dos veículos tradicionais, da mídia hegemônica no Brasil, ela tem um recorte do tal dito mundo ocidental, né? Cobre Sim. basicamente Estados Unidos, a Europa Ocidental, e daí o resto do mundo é quando acontece alguma tragédia, né? Quando acontece algum fato
mais relevante assim, para o hard news, né? Para o quente, né? Então, a gente busca no Xadrez Verbal tratar, né, os acontecimentos de uma maneira mais igualitária. Claro que a gente fala muito de Estados Unidos, né, da União Europeia, da China, enfim, porque são coisas que têm um impacto mais direto, né, no nosso cotidiano. A gente costuma brincar que o brasileiro, né, o trabalhador brasileiro, ele recebe em real, mas ele come em dólar, né? Então, tudo que acontece no mundo vai ter um impacto direto ou indireto na economia brasileira, na nossa sociedade, né? Então, na última edição a gente tratou, né, da questão da explosão ali na região portuária de Beirute, e isso vai ter um impacto na realidade brasileira, né? Inclusive, até porque o Brasil tem uma comunidade libanesa significativa, né? O próprio Michel Temer, que é cidadão libanês, né? Por a sua linhagem familiar, acabou sendo enviado, né, para Beirute como uma forma aí do governo brasileiro mostrar que está apoiando o país na reconstrução aí da sua capital, enfim. Mas a construção da pauta que a gente busca assim criar bastante, né? Então, ontem mesmo, né, a gente está gravando aqui o Estéreo quarta-feira, dia 19 de agosto, para quem estiver assistindo posteriormente, né? Ontem já veio 3 pautas quentes, né, para o programa que a gente grava na sexta-feira. Não sei o que vai acontecer até lá, né? Mas, por exemplo, só ontem você teve um golpe militar no Mali, um atentado terrorista na Síria, no qual morreu um general russo, e também, até me fugiu a terceira pauta agora, é tanta coisa acontecendo, mais adiante eu lembro, mas já são 3... e a renúncia do Álvaro Uribe, né, ex-presidente colombiano, que ocupa uma cadeira no Senado do país vizinho, e que tinha sido decretado a prisão domiciliar dele, e ele acabou renunciando. Então já temos aí 3 pautas de diferentes regiões do mundo, e enfim, mas até sexta-feira, quando a gente fecha o roteiro, já pode ter mudado bastante coisa, e esse é o desafio também do formato, né, que a gente optou por ser uma revista semanal, né, e até na primeira descrição dos episódios, a gente falava que a gente tentava fazer essa cobertura em 1 hora, né? Enfim, já na segunda temporada do Xadrez Verbal a gente já não conseguia respeitar esse horário, que era meio uma disputa interna lá dentro da Central 3, que o pessoal achava que a atenção do ouvinte, depois de 1 hora, ela acabava se esvaindo, né? Uhum. Inclusive, o pessoal justamente que trabalha aí nos veículos tradicionais, eles torcem um pouco o nariz, né, para o Xadrez Verbal, fala que é muito longo, que tem que ter uma edição mais apurada, enfim, mas te juro, assim, o que a gente coloca para circular é o essencial. Eu sou o editor, né? Eu tenho esse desafio de meditar, e durante a gravação eu já vou fazendo marcação justamente para facilitar o meu trabalho depois. Então, eu costumo, assim, do bruto, eu levo 1/3 do período de gravação para conseguir editar em média, né? Então, geralmente a gente grava 4 horas, aí corta uma meia hora, 40 minutos, fica ali 3 horas e pouco. Mas por isso, porque a gente se aprofunda nos temas que os veículos tradicionais acabam não se aprofundando por uma questão logística. Não é uma crítica a eles, né? Mas é porque justamente o formato podcast permite isso para a gente, porque
O ouvinte, ele faz a sua programação. Isso está na origem da sigla podcast, né? É Personal On Demand Broadcast, ou seja, a pessoa escolhe quando e onde ela vai escutar, de que maneira, e daí existe também aí um cisma, né, na podosfera, que o pessoal fica incomodado, os produtores de conteúdo, né, de os ouvintes ouvirem a gente numa velocidade maior. Eu particularmente não ligo, né, porque, enfim, cada um, né, a forma que a pessoa consome, você não tem controle algum. Então, se ela tá consumindo informação e faz sentido para ela, quem sou eu para criticar os hábitos do ouvinte, né? Mas acontece essas coisas, assim, o pessoal que tem uma visão mais ortodoxa do jornalismo, e isso também é uma questão que implicam comigo, com o Felipe, que a gente não é jornalista de formação, né? Nós somos historiadores. Isso já Historiador. apareceu? Já apareceu em alguns Já. momentos? Geralmente é mais indireto, né? O pessoal não faz esse tipo de crítica, não marca arroba, né? Sim, É sim, sim. curioso, né? A gente acaba recebendo, principalmente no Twitter, né? Twitter é uma briga de foice no escuro, né? Então, de vez em quando, os ouvintes marcam a gente, assim, quando estão mandando alguma indireta pra gente, tudo, a gente sabe, né? Das críticas que correm, mas enfim. Historiador geralmente não tem poder de síntese, né? Isso é uma autocrítica que a gente faz, mas é por isso, porque a gente quer deixar o mais explicado possível, porque a gente não sabe o quanto que a pessoa que tá nos escutando, o quanto ela conhece daquela região em específico que a gente está tratando, até por uma questão de formação, né? No próprio currículo escolar, também, assim como no jornalismo mainstream, você tem limitações, né? O Brasil tem uma posição até um pouco pedante em relação ao resto da América Latina, que a gente fica de costas para os países vizinhos, né? Isso até foi o mote para o Conexão Sudaca, que foi outro podcast que eu tocava na Central 3, que durou de 2014 até o ano passado, que a gente, através do futebol também, tratava de outros temas da política sul-americana e latino-americana. Mas vai voltar aos outros trabalhos que você fez, que eu acho que são muito bacanas. Enfim, inclusive, eu queria que a gente tivesse um momento para conversar especificamente sobre Conexão Sudaca, sobre o som da torcida, enfim. Mas você falou uma coisa agora que me chamou a atenção, que aliás estava na minha pauta, que é a seguinte: vocês se preocupam de uma certa maneira, até que grau vocês se preocupam com esse objetivo didático, enfim, que é de uma certa maneira não só informar as pessoas, mas de uma certa maneira também produzir um conteúdo que tenha um viés, eu diria, formativo, aí, sem trocadilhos, obviamente. Mas isso está no horizonte de vocês? Isso é um aspecto que é bastante incutido na gente ali no Departamento de História da Universidade de São Paulo, dessa questão da forma como a gente reproduz o conhecimento, né? Então, ali na FEFELESH tem uma tradição de ensino muito forte, né? E de formação de professores. A maioria dos meus colegas optaram, né, por essa carreira, né, de seguir lecionando. Então é algo muito presente, assim. Então a gente tem essa preocupação, essa missão, porque realmente o debate da política internacional ele é muito muito raso, né? Então a gente quando vai falar, por exemplo, né, já adiantando também a próxima edição. Quando a gente for falar do Mali, a gente vai ter que contextualizar o que é o Mali, a sua formação, para daí dar embasamento para o ouvinte entender o que esse golpe que foi dado ontem, terça-feira, dia 18 de agosto, representa nessa linha do tempo, né? Como situar o Mali ali na África Ocidental, na África Subsaariana, no Sahel, enfim, para situar justamente. Então a gente tem essa preocupação pedagógica que, novamente, né, o formato podcast permite a gente explorar isso.
O tempo é, de uma certa maneira, enfim, uma questão que está aberta para vocês, né? Você tocou num ponto que já me joga, de uma certa maneira, na primeira pergunta que eu queria fazer, que é como é que são as rotinas produtivas de vocês? Assim, vocês fazem um programa de 3 a 4 horas de duração. Quanto tempo vocês levam para preparar esse material? Assim, eu tenho a impressão, às vezes, que o programa é gravado nas sextas, né? Enfim, vai ao ar às sextas-feiras. Vocês, no sábado de manhã, devem estar trabalhando já. Conta pra gente como é que é a cozinha de fazer o xadrez verbal. Eu vou falar de mim pessoalmente, até porque eu e o Felipe a gente tem hábitos diferentes, né? E também uma rotina diferente, né? O próprio Felipe, ele dá aula para o curso de admissão à carreira diplomática, né? Para futuros diplomatas, então ele dá aula para quem está se preparando para o concurso do Instituto Rio Branco, que é o mais concorrido do país, né? É uma prova dificílima, então ele está ali bastante presente aí nesses debates da diplomacia propriamente, né? Algo que eu já não tenho tanta familiaridade quanto ele. E então ele trata desses temas constantemente. Eu já vou por outras chaves, né? Eu tenho interesse em algumas regiões específicas do globo, né? Principalmente América Latina. América Latina, África, né? O hemisfério sul, basicamente. Só que eu e o Felipe, a gente também, ambos temos uma curiosidade muito grande pelos Balcãs, né? A gente acha que os Balcãs é uma região que sintetiza muitos conflitos da contemporaneidade, né? Inclusive o próprio Eric Hobsbawm, na Era dos Extremos, diz que o breve século XX começa e termina nessa região, né? Que está ali, está no caminho, né? Da Europa, da Ásia, dessa cruzada religiosa também, que é tão presente na retórica eurocética, né? Enfim. Mas é isso, né? A gente fecha a edição ali sábado de madrugada. Eu costumo falar que esse conceito de sexta-feira para mim não existe faz tempo, né? Porque para mim sexta-feira é gravar e editar numa tacada só, porque tem isso, né? A gente muitas vezes solta o programa ali na virada de sexta para sábado e já ficou desatualizado em alguns aspectos, assim, porque por conta da dinâmica da política internacional, né? Inclusive, quando teve os atentados em Paris, em 2016 ou 2015, final de 2015, primeiro ano xadrez verbal. A gente estava fechando o programa, já estava editando, assim, o programa já estava redondo, e a TV do estúdio lá da Central T estava ligada no jogo da França, porque parte dos atentados foram lá no Stade de France, e a gente começou a perceber, puta, tá acontecendo alguma coisa estranha ali, o jogo parou, os jogadores estão com uma cara de vírgula, assim, né? A torcida tá saindo, e daí quando a gente soltou o programa que já veio, né? Já começou a ler todas as notícias. Então, a gente constrói a pauta dia a dia, né? Então, é algum artigo que compartilharam conosco, porque tem isso também, né? A nossa audiência, ela é bastante qualificada, então eles trazem bastante substrato para a gente construir a pauta, o pessoal participa com a gente também, fala, por que vocês não falam disso, aquilo? Na maioria dos casos são críticas bastante construtivas, assim, então a gente fica feliz também de ter esse respaldo dos ouvintes, muitos deles acabam participando do programa também. É curioso isso, tipo, a própria professora Ana Luísa de Moraes Campos, né, que é especialista em direito internacional, ela era a nossa ouvinte, começou a participar, o Heitor Loureiro também, que é o nosso especialista no Cáucaso, né, então vários ouvintes acabam se tornando colaboradores do programa, porque gostam, né, de ajudar a construir a pauta, até porque eu e o Felipe, a gente tem limitações óbvias, né? A gente tem a formação Físicas, de história, né? Também, né? Físicas, de tempo, né? Como é que Mas são as fontes que vocês usam? Assim, qual material que vocês precisam manipular para fazer um... E aqui tem uma coisa um pouco quase escolar, assim, de ensinar um pouco como se faz um podcast dessa natureza, dessa qualidade, assim.
Quantas fontes, e aí eu pergunto jornais, revistas, relatórios, programas de televisão, vocês precisam para colocar um programa no ar? Vocês citam muito o The Guardian, enfim, vocês falam isso em vários momentos, a própria Folha de São Paulo, enfim, mas eu queria ouvir de você, enfim. Não, se não fosse as agências de notícia, não teria xadrez verbal. Sim, Então, a gente tem muito respeito pelo trabalho desses repórteres, desses jornalistas que estão em campo, caçando essas fontes, tudo. Um dos programas que teve um maior impacto foi do Panama Papers, né, que foi um trabalho de jornalismo investigativo. sim. Então, a gente pega as principais, né, Reuters, AFE, enfim, BBC, Deutsche Welle. Aqui na América Latina estamos sempre de olho nos principais periódicos, mas também no jornalismo independente. É uma coisa que eu gosto bastante, me identifico, né? Sempre gosto de buscar esse outro lado também, né? Uma visão mais crítica, menos corporativa em relação ao jornalismo, né? Também temos essa barreira idiomática, né? Porque a gente se vira bem em português, inglês e espanhol, mas daí alemão, francês, tudo, de vez em quando a gente pede ajuda também para colegas, né, que tem maior familiaridade, porque também não dá para colocar tudo no Google Tradutor, né, porque você perde muito do frescor da notícia, né, mas também você vê aí cada vez mais veículos da imprensa europeia, né, tem versões já em português, muito bem feitos, inclusive um amigo meu e do Felipe é tradutor no El País, então ele de vez em quando dá umas dicas para a gente, né, do que está rolando, enfim. E a gente sempre deixa muito claro, né, a gente cita sempre, né, os artigos, aonde a gente está se baseando, a fonte que a gente está utilizando, porque a gente não prospecta as notícias, a gente pega, né, esse material bruto e a gente vai depurando para passar para os ouvintes, né? Então, o nosso trabalho jornalístico é esse, né? A gente faz meio um resumo do que está acontecendo ao redor do mundo, mas a gente não tem essa capacidade de prospectar notícias. E até Claro. algumas vezes já procuraram a gente, né, para a gente apurar algumas pautas, mas que justamente pelo ritmo do jornalismo hoje em dia, ainda mais com as redes sociais, muitas vezes a gente não consegue, né? Então, já oferece, quando teve... Já rolou isso de procurarem vocês para... Já procurou a gente para a gente dar uma exclusiva, assim, tudo. Só que, como o programa só vai ao ar na sexta, se a coisa não aconteceu no dia ali, já vai ter gente cobrindo de uma forma Claro. mais direta do que a gente, né? Esse não é nosso trabalho. Inclusive, a gente prefere, quando tem algum acontecimento, assim, no dia da gravação, enfim, aconteceu alguma coisa, um evento importante aí. Não consigo dar um exemplo agora de cabeça. Então, a gente espera. Na verdade, a gente cita esse fato no programa, de uma maneira bastante resumida, e já faz esse adendo que a gente vai se aprofundar nesse tema na próxima edição. Claro. Até porque isso faz mais sentido do ofício do historiador, né? O historiador, geralmente, ele tem um maior distanciamento do fato. Então, é uma característica que está inerente à nossa formação, né? Então a gente espera ter esse tempo aí para conseguir apurar melhor, para não ser uma coisa apressada que vai confundir mais o ouvinte do que esclarecer. É interessante para a gente assim, esse relato de como é que vocês montam como é que vocês fazem a cozinha da coisa toda, né? Tem um momento em que vocês partem para os documentos oficiais, e aí eu queria um pouco ouvir de você isso, assim, para que a gente pudesse talvez até construir um manual, assim, ou uma instrução sobre como é que se produz um programa desse tipo. Tem um momento em que vocês decidem, por exemplo, usar documentos, enfim, ou recorrer a documentos
ao invés de fazer essa coletânea exclusivamente de material. Eu me recordo de um exemplo que, por exemplo, em março desse ano, as acusações contra o Maduro por narcotráfico e a tentativa de negociação de um acordo de transição na Venezuela, enfim, que o Felipe conta que ele foi lá e tentou procurar os documentos e ler. Qual é o momento que vocês sentem que existe a necessidade de partir para essas fontes primárias, enfim, e que o investimento nisso, de uma certa maneira, vale a pena? Assim, qual é o ponto de ruptura para dizer, não, nesse momento aqui a gente precisa olhar isso aqui com mais atenção? A Venezuela eu acho que é um caso muito bom, é um bom exemplo que você trouxe aí, justamente pelo maniqueísmo, né, que envolve a discussão de algumas regiões do mundo, né? Então Venezuela, a Península Coreana. Então a gente sempre faz esse disclaimer também, né, de como é enviesado o debate jornalístico nessas regiões, porque o que acontece na Coreia do Norte tem dois vieses muito claros, assim, não tem, é difícil ter uma terceira via, até pela característica do país em questão, né? Ou é a agência oficial norte-coreana, ou são os veículos sul-coreanos. É muito difícil aparecer uma terceira via em relação ao que acontece. Então, claro, em relação à Coreia do Norte, temos essa barreira idiomática. No caso da Venezuela, não, porque o castelhano é uma língua irmã, né? Eu, particularmente, por conta do meu pai ser da fronteira com o Uruguai, para mim sempre eu tive muita familiaridade com a língua. Então a gente busca justamente pegar os documentos, que também faz parte do nosso ofício como historiadores, né, de ir atrás das fontes primárias, para deixar o ouvinte bem encaminhado e daí ele criar os seus próprios julgamentos sobre o que está acontecendo. Uma coisa que vocês recorrem sistematicamente, que eu acho um trabalho muito difícil e bacana de fazer, são as entrevistas, né? Enfim, você próprio falou no começo da nossa conversa sobre o fato de que vocês dependem de uma rede de colaboradores, alguns ouvintes viram colaboradores, inclusive, enfim. Como é que é a preparação de uma entrevista como essa? Vocês conversam previamente com o entrevistado que vocês vão trazer para o programa? Vocês se preparam de uma certa maneira sobre o quanto esse cara pode render ou não? Como é que vocês fazem, inclusive, quando uma entrevista não rola? Já aconteceu com você de chegar lá na frente de alguém e aí o negócio não rolar? E como é que você sai dessa? O que você diria para alguém, de uma certa maneira, que se visse numa situação como essa e tivesse que sair disso, enfim? Mas principalmente, como é que vocês produzem uma entrevista? Vocês conversam com as pessoas com antecedência? São pessoas que vocês já conhecem, que você sabe de uma certa maneira o que vem daquele personagem? Conta um pouco pra gente como é que é isso, por favor. Então, no começo do Xadrez Verbal, as entrevistas eram mais comuns, né? Até pela duração do programa, a gente ainda estava se familiarizando com o formato, né? A gente estava se apropriando desse espaço. Então, muitas vezes a gente trazia os convidados justamente para dar um contraponto, né? Para não ficar uma coisa viciada, né? Então, a gente teve a felicidade aí de ter diversos convidados muito bacanas, né? E dificilmente, assim, rolava alguma bola dividida, assim. A gente dava também total liberdade, né, para os entrevistados exporem as suas ideias, enfim. Claro que funcionava muito melhor quando eles vinham ao estúdio, né, porque é muito mais fácil você conversar pessoalmente, ainda mais com a internet de baixa qualidade no Brasil, né, muitas vezes durante as transmissões acaba tendo algum ruído, enfim. Então, claro, era excelente quando eles vinham ao estúdio, mas quando não era possível, até por uma questão geográfica, eles participavam por Skype, enfim, por uma videochamada, né? Só que daí, por conta justamente da rotina ter ficado cada vez mais trabalhosa, né, a gente ir se expandindo, né, tentando tratar de mais assuntos, a gente optou depois por o convidado mandar o áudio e a gente também publica como ele manda.
é uma questão de respeito até pelo tempo que a pessoa está dispondo, claro, faz alguns cortes assim de tipo ruído, essas coisas, dá um tapa no áudio, mas o conteúdo a gente não mexe, é de total responsabilidade dos convidados, né? Mas daí, justamente sentindo uma falta de fazer entrevistas, que surgiu o repertório, né? Que daí é outro braço do xadrez verbal, que daí é um programa de entrevista no formato mais clássico também, mas agora também por conta da pandemia, assim como Fronteiras Invisíveis do Futebol, a gente deu um tempo, até porque a cobertura da pandemia está gerando um desgaste muito grande, e a gente também teve essa ajuda imprescindível do Átila Do Átila. Yamarino, ter topado fazer esse programa conosco, que, enfim, a gente só tem que agradecer a ele pela generosidade, porque ele virou um cara extremamente requisitado, né? Sim. Inclusive, um monte de gente assim falou: você consegue falar com o Átila? Porque eu preciso disso. Aí o caminho é o mesmo que eu faço sempre, né? Eu passo o e-mail dele, que ultimamente ele só tem respondido por e-mail, que ele não está dando conta de outros meios de comunicação, e mesmo assim é até difícil muitas vezes da gente conseguir falar com ele, então no dia. Mas ainda retomando sobre a questão da entrevista, e o próprio Átila, ele aparece no repertório no começo do ano também, né? Quando a pandemia ainda estava escalonando, né? Quando éramos felizes, né? Não sabíamos. Enfim, mas ele já tinha dado os alertas lá, ele já tinha avisado, mas também a entrevista a gente faz da forma mais, vamos dizer assim, informal possível, né? A gente prefere ter um papo mais descontraído, até porque é um pouco a natureza do programa, né? A gente não. A gente faz um jornalismo, apesar das problemáticas que tem em relação à política internacional, a gente tenta também dar uma leveza ao que está acontecendo. A gente usa muito do humor, porque, novamente, eu e o Felipe a gente se conhece há um tempão, então a gente tem piadas que a gente tem referências humorísticas em comum, tudo. Então a gente tenta dar esse tom mais leve, até porque senão a pessoa recebe lá um arquivo de 3, 4 horas. Se for só, paulada, também Só paulado, o ninguém cara se aguenta, né? mata, né? Então Enfim. a gente tem como referências, né, caras como o Jon Stewart, o John Oliver, que conseguem tratar de temas densos, mas de uma maneira mais leve. Então a gente tem essa inspiração, e que, assim como nós, também não são jornalistas de formação, né? No caso, são dois humoristas, né? Mas que tratam o jornalismo de uma maneira mais suave. Tem uma coisa interessante que é essa relação entre as novas e as velhas mídias, né? Essa coisa da maneira pela qual vocês ocuparam esse lugar, enfim, e é muito bem-vindo que vocês tenham ocupado, enfim, a maneira pela qual vocês violam essas regras bobas do jornalismo, é muito bem-vindo que vocês violem, enfim, é interessante porque é uma maneira pela qual dá um ar novo na coisa toda, né? Enfim, não ter de uma certa maneira que ficar preso nesses formatos convencionais, eu acho que é rejuvenescedor. Enfim, A gente costuma brincar também, que fala que não tem guia de redação, né? Xadrez verbal, apesar, claro, da gente ter alguns vícios de linguagem também, né? O pessoal pega muito, algumas pessoas pegam muito no pé porque a gente bate nessa tecla do estadunidense, né? Do gentílico dos Estados Unidos, porque na linguagem diplomática é assim que se refere, justamente para não ter ambiguidade, né? Quando você se referir a americano, porque americano somos nós também, né? Somos sim. todos nascidos no continente americano. Então, assim, a gente tem claro, a gente tem algumas questões nesse sentido, mas a gente tenta falar sempre da forma mais informal possível, e justamente que é outra possibilidade do podcast, essa relação mais direta com o ouvinte, né? E muitos deles, além de colaboradores, muitos viram amigos, né? Isso é muito bacana também, né? Então o pessoal quer visitar a gente no estúdio quando está por São Paulo, a gente acaba tendo uma relação muito bacana com outros, né? Tipo,
Eu sou um pouco mais... o Felipe é um pouco mais preservado, assim, né, em relação à privacidade. Eu já não dou tanta bola para isso, então falo da minha esposa, do meu filho, o pessoal pergunta, né, como tá, Que são enfim, personagens, inclusive, dos seus Sim, sim, programas. Você fala do teu filho o tempo todo. A Máscara, enfim, o é, o, super-herói. o meu pai participou já de um Fronteiras Invisíveis, enfim, então é uma relação bacana, né? E o Felipe Qual pega que no ele meu pé participou? do Rio Grande do Sul, justamente, ele Ah, é sim. natural do estado, então ele participou do Fronteiras sobre o Rio Grande do Sul, que ele deu um testemunho, né, que teve um jogo marcante, né, nessa relação bairrista do Rio Grande do Sul, que foi o torneio em 72, logo depois do tricampeonato, que a seleção brasileira realizou um torneio em comemoração aos 150 anos da independência do Brasil, e o Everaldo não foi convocado, né, que era o único jogador gaúcho que fez parte da campanha do tricampeonato mundial. E daí marcaram um amistoso da seleção brasileira contra a seleção gaúcha, que na verdade não era a seleção de nascidos no Rio Grande do Sul, né? Era a seleção de jogadores que atuavam pelos clubes gaúchos. O Falcão, por exemplo, jogou pela seleção gaúcha, apesar de ser catarinense de nascimento, né? E meu pai esteve no Beira-Rio naquela ocasião, então ele deu o relato desse jogo, que foi muito marcante, né, para essa questão identitária sul-rio-grandense, né? Então ele acabou Sim. participando e, enfim, eu cito bastante a minha família, né? O Felipe até pega no meu pé, que fala que minha família está espalhada aí pelo mundo todo, mas, enfim, acaba acontecendo, né? É um fruto da globalização, né? Minha irmã mora no Canadá, tenho, assim, meus pais têm vários primos, então tá tudo espalhado aí pelo Brasil, vários pontos do Brasil. Então o Felipe acaba pegando no meu pé por conta disso, que fala que eu invento parente. Fantástico. Vamos falar um pouco sobre. Eu queria voltar aí no xadrez, vamos fazer um parênteses para conversar um pouco sobre o seu trabalho como produtor, porque é muito interessante, enfim, você bolou uma série de programas, ou participou, e eu queria que você explicasse como é que foi o seu envolvimento com isso. Você participou da produção de uma série de programas muito originais, o próprio Xadrez Verbal, como a gente já conversou aqui, mas outros, né? Enfim. Fala um pouco sobre a Central 3 e qual é o Então, papel que ela cumpre assim, na produção do xadrez e dos outros programas que com os quais se envolveu. eu recebi o convite para participar do Som das Torcidas em 2013, porque eu jogava bola na várzea com o Leandro Yamin, que Explica o que é o Som das Torcidas, por favor, para eu tenho, é, assim, que é um podcast muito legal e que pode ser que as pessoas não conheçam, elas devem conhecer. sim, que é o abre alas da Central 3, né? As primeiras gravações lá no começo da Central 3, em 2013, foram ligadas ao Som das Torcidas, e que eu acho que é o mais autoral também. É um programa muito criativo, que foi fruto ali do período que o Vitor Birner, o jornalista aqui de São Paulo, morou com o Chico Patti, que é o meu chefe, né, que é o proprietário da Central 3, que é o pai da criança, né? E os dois, eles trocavam muita ideia sobre justamente música de torcida e como que essas músicas acabam contando a história dos próprios clubes, das suas cidades, regiões, países, enfim. Então, o Chico, até por ter estudado no liceu aqui em São Paulo, né, um colégio francês e que é multicultural, porque vários filhos de funcionários do governo francês que estão no Brasil, muitos deles diplomatas, acabam estudando lá, então tem gente do mundo todo. Então o Chico foi criado nesse ambiente aí cosmopolita, só que ele tinha um foco maior nas torcidas europeias. Então ele precisava de alguém que estudasse as torcidas sul-americanas, e daí o Leandro, que estagiou com o Vitor Birner e foi indicado pelo Birner para o Chico, né, para ser o jornalista por trás da Central 3, porque o Chico também não é da área, ele é advogado de formação, mas tinha essa vontade, né, de produzir conteúdo em podcast, justamente por já estar antenado no que estava acontecendo mundo afora, né? Então o Leandro me fez esse convite para eu participar
do Som das Torcidas, focando aqui na América do Sul, porque justamente pela questão do meu pai, da origem do meu pai, eu sempre me interessei muito pelo futebol sul-americano. Foi uma coisa que desde moleque a primeira vez que eu fui para o Uruguai, com 5 anos, eu já pirei nisso, então gostava bastante, pesquisava, e tipo, a primeira viagem que eu fiz para fora sozinho foi para Argentina e para o Uruguai, para ver de perto, né, a questão das torcidas, assim, viver essa coisa. Eu fui basicamente para ver futebol, assim, tipo, eu juntei 2 anos de estágio que eu fiz lá na USP, e economizei do dinheiro durante 2 anos para ver futebol, para me imergir na cultura futebolística dos países vizinhos, né? E depois, Sim. claro, voltei outras vezes, fui para o Chile, Paraguai, Bolívia, enfim. Então, esse era o Som das Torcidas, né? Então foi também a minha porta de entrada, não só na Central 3, mas no mundo podcast, porque eu não fazia ideia do que era podcast. Até no começo, a Central 3 ela se vendia como uma web rádio, porque ainda era o formato mais comum para o público, né? Até porque eu, por exemplo, não tinha smartphone na época. Os planos de internet móvel eram muito caros. Então, eu escutava podcast da forma mais rudimentar possível, que é ligando o computador e parado ali ouvindo, que a gente pega as estatísticas, é uma minoria dos ouvintes que fazem por essa forma. Tipo, mais de 90% ouvem por Smartphone. por smartphone ou tablet, enfim. Pouca gente ouve pelo PC, pelo notebook. E isso explica, em partes também, a popularização do podcast, né? Essa questão do barateamento dos smartphones e dos planos de internet móvel. Então, muita gente consegue ouvir a gente dessa forma, né? Então, esse primeiro ano, em 2013, eu era colaborador do Som das Torcidas. No ano seguinte, Só fazer um parênteses, que é um podcast sobre história das torcidas, né? Isso, Enfim, sobre música, que é muito interessante essa ideia. E é um podcast que trata as torcidas mais pelo lado cultural, né? Porque também o tratamento das torcidas na imprensa geralmente é mais pela chave da violência, dessa espetacularização, né? Mas a gente tratava de uma forma mais, vamos dizer, respeitosa, né? Em relação às torcidas, porque tem suas referências culturais. E é um programa sobre música também, que toca muita música, tipo... porque a maioria desses cânticos, eles não são, as melodias, elas não são criações próprias, né? Eles bebem de diversas fontes, né? Então, por exemplo, as torcidas argentinas, é notório que tipo, elas usam muito da música brasileira, principalmente Xuxa. A Xuxa é cantada por várias torcidas pelo continente, mas a gente até fez um episódio em 2017 sobre paródias de músicas brasileiras pelas torcidas. Então, não tem Xuxa, tem Leandro e Leonardo, tem Roberto Carlos, tem Daniela Mercury, que a música brasileira é muito consumida, né? Então ela acaba virando música de torcida também. O Alceu Valença, recentemente, a torcida do Cerro Porteño, fez uma versão de Anunciação. Então é um intercâmbio muito interessante. E a gente também, até por conta da internet, né, do YouTube, as torcidas brasileiras começaram a adaptar várias músicas argentinas, que não tocam aqui nas rádios brasileiras, mas a partir das versões que as enteadas argentinas fazem, o pessoal faz a sua maneira. Claro que aqui a levada é mais acelerada por conta dessa coisa de escola de samba, né? As murgas argentinas, elas têm um compasso um pouco mais lento, então muitas vezes pega uma melodia que em um tempo a que acelera o BPM, vai para 150, 160, então muitas vezes acaba ficando até irreconhecível em relação ao original, mas bebe dessa fonte. Então, Som das Torcidas é um programa muito interessante, assim, eu sou suspeito para falar, mas eu acho que é o programa mais criativo da Central 3, porque em nenhuma parte do mundo fazem da maneira como a gente faz, até tratam muitas vezes de música de torcida, mas eu acho que a gente encontrou um formato único, inclusive agora
surgiu uma nova Tem outros plataforma. podcasts no mundo que façam isso, que você tem informação, que falam sobre a coisa das torcidas? Não, eu já ouvi segmentos de Sim. alguns programas, mas um podcast sobre cultura torcedora eu não conheço. Inclusive, se alguém estiver nos assistindo e conhecer, me informe, mas eu realmente não conheço. Gostaria de conhecer, mas infelizmente a gente tem esse formato único e cada vez estamos tentando expandir mais fronteiras, né? Porque novamente tem a barreira idiomática, né? Então, o próprio Heitor Loureiro, que eu citei anteriormente, ele ajudou a gente a fazer um programa do Beşiktaş, que é um time turco, porque, enfim, as torcidas turcas têm uma relevância muito grande, mas a gente não entende nada, né? É uma língua muito distante. A gente gostaria de fazer de torcidas gregas, ali dos Balcãs também, do norte da África. A gente fez uma vez um episódio sobre o Japão, com colaboração do Biratã Leal, que é um parceiraço nosso. Mas enfim, falo aqui também em primeira mão que em breve o Som das Torcidas vai virar livro também, estou trabalhando nisso, para justamente aproveitar esses 7 anos de pesquisa, né, e sintetizar escrito também, porque eu acho que vale o registro, assim, porque realmente é um tema que me interessa bastante. Posso ficar falando por horas sobre música de torcida, porque é uma coisa que eu gosto bastante, né? Você estudou isso na USP, né? Você trabalhou no laboratório no Ludens Não, laboratório? o Ludens eu não cheguei a trabalhar, eu era muito próximo, até porque eu fui ouvinte da disciplina do professor Flávio de Campos, só que acabei, no final da minha graduação, tive algumas questões familiares, enfim, acabei não seguindo a carreira acadêmica, até também por algumas desilusões com a universidade no geral. Acho que você pode falar melhor do que eu te entendo. Então, até foi uma questão assim, essa busca pelo jornalismo foi uma maneira de um pouco de sair da bolha, né? Sim. Porque a USP, particularmente, é um feudo, né? A cidade universitária está cada vez mais murada, né? A própria construção da estação Butantã ser fora do campus diz muito sobre isso, né? A minha família é do Butantã, então conheço bastante a dinâmica do bairro. Tem uma relação muito conflituosa dos universitários com a comunidade no entorno, né? Então eu acabei indo para o jornalismo porque eu gostaria de falar com o maior número de pessoas possível, né? E reproduzir esse conhecimento que eu adquiri durante a minha graduação. Então foi o caminho que eu acabei buscando. E minha primeira experiência com rádio também foi na universidade, que tinha uma rádio livre ali que funcionava na FEFELESH, e que a gente tinha um programa sobre futebol que chamava Futebol e Resistência. Não foi criação minha, eu já entrei com o programa em andamento, mas foi a minha primeira experiência com rádio, no caso. E daí, também, por ser uma rádio comunitária, assim, né, a gente também tinha muita liberdade editorial, então o programa não, muitas vezes estourava a duração, mas assim, o nosso alcance... Queriam, basicamente, né? mas o nosso alcance era muito pequeno, assim, né? Então, tipo, tinha um ouvinte muito fiel, um rapaz que morava no CRUSP, né? Que é o conjunto residencial lá da USP. E ele não perdia um programa, e quando, tipo, porventura a gente não conseguia gravar, ele vinha lá na rádio e falava, pô, por que vocês não gravaram? Então era um retorno interessante, assim. Digamos assim, quase, né, enfim, praticamente físico, assim, né? O cara aparecia lá para dizer. Total. Deixa eu perguntar para você, se eu voltar nesse ponto da Central 3, que é isso que é importante, eu acho que isso é importante. Claro, Enfim, claro. qual é o tipo de apoio que eles dão, assim? Eles participam, eles são um estúdio, né? Enfim, imagino que eles deem um apoio logístico, técnico, mas como é que é, assim, qual é o papel que eles cumprem dentro da produção dos programas, do xadrez, enfim, dos demais programas que eles se envolvem? Então, a Central 3, nos 2 primeiros anos, né, ela tinha a programação basicamente autoral. Todos os podcasts ali produzidos eram de propriedade intelectual da Central 3, né? E foi aí que eu acabei entrando, pude criar também o Conexão Sudaca no meu segundo ano de casa. O Chico também me convidou para participar na época do Titulares, que era uma mesa redonda, formato clássico, assim, né?
Mas a partir do terceiro ano, a Central 3 sentiu uma necessidade de falar sobre outras pautas, porque no começo o enfoque era muito em relação ao futebol e muito de comportamento masculino também, então a Central 3 quis expandir um pouco o leque, né, de assuntos. Foi nesse período que eu fui efetivado, eu sou funcionário da Central 3, então posso dizer que eu ganho a vida produzindo podcast, eu sou uma exceção no meio, tenho ciência disso, porque a maioria das pessoas que estão produzindo podcasts não sobrevivem só disso, né? Tem que buscar outros corres aí, enfim. O cenário não está fácil para ninguém, né? São poucas pessoas atualmente que conseguem sobreviver só de podcast, né? Porque, enfim, o mercado ainda é bastante incipiente e os publicitários ainda olham com um pouco de desconfiança, né? Pouco a pouco a gente... Essa é uma questão, publicidade, né? Como é que vocês fazem? Como é que... imagino que a Central 3 tem uma participação na arrecadação da verba publicitária, que manter essa grade de programação seja importante de alguma forma, mas eu imagino que seja um perrengue. Assim, como é que é essa coisa do financiamento? O Chico é um mantenedor da Central 3, né? Ele está investindo na parada e depois a gente começou a alugar o estúdio, né? Quando a gente mudou de estúdio, né? Porque a gente estava localizado junto ao escritório de arquitetura da esposa dele. A gente ficava... E até por conta disso, a gente não conseguia crescer mais por conta de estar dividindo esse ambiente, então foi buscar um ambiente próprio que a gente também pudesse fazer uma grana a mais produzindo para fora, né? Então a gente começou a alugar o estúdio, produzir coisa para fora da Central 3, então tem muito podcast que tava circulando, né? Também por conta da pandemia, que era produzido na Central 3, mas não levava o nosso carimbo, vamos dizer assim, né? Tipo, não fazia parte da nossa grade. Também tem o financiamento coletivo, mas a publicidade, assim, a gente teve muito pouco ainda, né? Anúncios. E muitos, assim, até por uma questão, muitas vezes que podia gerar algum conflito, assim, né? Então, a gente recebeu, principalmente no Xadrez Verbal, já recebeu muita proposta de banco. E é uma coisa que a gente não se sente confortável de anunciar, né? A gente tem um pé atrás e até recentemente gerou uma polêmica com outro podcast, não vou citar o nome, mas que fechou um patrocínio com um banco e teve um programa que tratava de economia doméstica e que acharam que esse patrocínio acabou influenciando um pouco negativamente na discussão dessa pauta, enfim. Então a gente... acho que a questão do patrocínio é mais fácil falar não do que sim, no nosso caso, por conta desse compromisso que a gente tem com os ouvintes, né? Porque a gente tem criou-se, né, um vínculo muito forte de confiança, né? Então a gente não vai anunciar qualquer coisa só para ganhar um dinheiro aqui e acolá. A gente vai anunciar o que a gente acredita. Então, a gente fez um anúncio uma vez no Fronteiras, e que eu acho que o Fronteiras ele acaba sendo mais procurado justamente por tratar do futebol, né, que tem essa possibilidade, né, o futebol acaba atraindo mais anunciantes, mas também por ser uma pauta mais fria. Como é um programa mais histórico, a gente não trata de questões que estão acontecendo agora, e até isso, por ser uma pauta mais fria, ele é mais reescutado do que o Xadrez Verbal, porque o Xadrez Verbal, poucos ouvintes assim acabam reouvindo, né, edições passadas. O Fronteiras tem esse formato atemporal. Claro, uma coisa ou outra vai mudar, mas tipo, a maior parte do programa tá estabelecido porque é um programa histórico, né? Então o Fronteiras acaba sendo mais procurado por anunciantes do que o próprio Xadrez Verbal, e a gente acabou anunciando para um app que chama Goleiro de Aluguel, que tem tudo a ver com o tema, né? E tinha até um trabalho bastante interessante em África.
e o Pro Evolution Soccer, né, o jogo de videogame. Só que daí, olha a ironia da vida, né? O Pro Evolution Soccer, logo depois que a gente fez o anúncio, isso foi no final do ano passado, teve uma polêmica na China, porque o Mesut Özil, jogador teuto turco, né, ele, que atualmente está no Arsenal, muçulmano, ele fez alguma menção em apoio aos uigures, ali no Xinjiang, na China, né, que, por conta da perseguição a essa minoria muçulmana no oeste da China. E daí o avatar dele no jogo foi censurado na China. Isso foi logo depois que a gente fez o anúncio. Então, a gente não tem controle sobre isso, mas enfim, acabou pegando um pouco mal. Teve ouvinte que falou, pô, vocês viram isso? Pá. Mas assim, é algo que fugiu do nosso controle, mas para ver que até um anúncio de um videogame, de um jogo de videogame, pode ter um impacto geopolítico, como a gente observou agora recentemente também, com essa questão do TikTok nos Estados Unidos, Sim, né? sim. Aliás, um belo programa vocês fizeram. Pô, Enfim. obrigado. E que até tem essa questão também da geopolítica que envolve aí o aplicativo de entretenimento, né? Que não é só entretenimento, né? Tem toda essa questão por trás. Então, a gente faz pouco anúncio, mas daí, justamente por esse vínculo que a gente criou com a nossa audiência, e a gente tem ouvinte que está conosco desde 2013, isso eu sei porque eu acabei conhecendo essas pessoas, né? Tenho proximidade. Agora na pandemia, justamente por a gente não estar podendo locar o estúdio, que era uma grande parte da nossa fonte de renda, a gente fez um apelo público, né, para os nossos ouvintes, trazendo essa problemática. E o nosso servidor está hospedado nos Estados Unidos, então é em dólar, teve também essa alta do dólar. E a gente fez esse apelo e foi prontamente atendido. Assim. Então, o nosso financiamento coletivo teve subiu em quase 50%. Assim. Então, eu acho que essa credibilidade que a gente constrói com o público, justamente evitando certos tipos de anúncio, que a gente pode contar com esse apoio lá na frente. E, então... Por mim, inclusive. Obrigado. Não, enfim, é um prazer para mim, enfim. E é interessante o formato, que você tocou num ponto agora que é interessante, que é em relação ao formato do programa, né? Vocês escolheram o Xadrez Verbal, e aí já voltando um pouco para o xadrez, é um dos programas mais, um dos formatos mais difíceis que tem, que é esse formato que envelhece rapidamente, né? Enfim, como você mesmo falou, o programa fica velho, ele pode ser escutado em algum outro momento, vocês têm coberturas muito legais e muito informativas, mas, teoricamente, enfim, são coisas do passado. Como é que foi a discussão entre você e o Felipe para o formato do programa? Vocês cogitaram em algum momento alguma coisa que não tivesse esse formato noticiário, enfim, ou isso foi automático? Como é que foi isso naquele momento? A gente pensou assim, o formato não surgiu de uma hora para outra, né? Acho que até da gente se reunir até sair a primeira edição foi uns 2 meses, mais ou menos. 2 meses de negociação, assim, vamos dizer. Negociação de forma brincadeira, né? Porque eu fui efetivado em março de 2015 e o primeiro programa foi em maio de 2015. E logo que eu fui efetivado e estava com tempo para produzir, eu pensei já logo no Felipe por duas questões. Eu sabia do potencial dele, ele é um cara fantástico, assim, é um workaholic também, tipo, impaciente, assim, ele não consegue ficar parado, tem um ritmo de produção impressionante. Então tinha muita confiança nele nesse aspecto, até porque a gente administrou junto à Atlética da FEFELESH, né? Então a gente já tinha trabalhado, assim, entre aspas, junto, e eu... Que é um time? A Atlética, tipo, a Atlética da faculdade, né? Tipo, que administra as diversas modalidades da FEFELESH. Então eu tinha muita confiança nele, assim, por esse período, e era recíproco, e ele já me convidava
para escrever no Xadrez Verbal Blog. Mas justamente como eu tinha outro emprego e ainda estava colaborando na Central 3, ia 2 vezes por noite no estúdio, eu não tinha tempo para escrever. É impossível. Então daí, tipo, com essa dívida que eu estava com ele, mas pensando também nessa cobertura mais ampla, né, em relação à Central 3, eu fiz o convite para ele fazer o podcast, porque eu achava que tinha tudo a ver. E daí a gente foi pensando no formato do programa, e eu não lembro se foi, eu acho que foi nessa época também, que a gente fez uma parceria na Central 3 com o blog Homens Brancos Não Sabem Blogar, que era um blog de basquete, muito interessante, e Tinha eles... trocadilho com filme e tal, sim, né? com o filme do Wesley Snipes e do Woody Harrelson, e eles trouxeram um formato muito interessante para a Central 3, assim, tinham 2 deles que trabalhavam com edição de som, então eram uns caras muito agilizados, assim, então eu fui meio observando esse movimento dele. O Conexão Sudaca, nessa época também, eu mudei o formato, a gente começou a criar blocos, né, então a gente pensou, né, na questão dos blocos, justamente para facilitar o ouvinte escutar, né? Porque se fosse só uma mesa redonda sobre os últimos acontecimentos, essa informação acaba ficando um pouco difusa. Então você precisa ter momentos de respiro, né? Então daí teve toda a preocupação com as vinhetas, o nome dos blocos, e daí esses trocadilhos com o xadrez também, né? Que é uma área que o Felipe domina melhor do que eu sei basicamente o movimento das peças, mas sou um péssimo enxadrista. E daí tem uma curiosidade também, que muita gente acabou se tornando ouvinte do Xadrez Verbal porque achava que era um podcast de xadrez e acabou se surpreendendo com o conteúdo e ficou, né? Então teve gente que chegou na gente pelo esporte, mas ficou porque gostou do conteúdo. Então, assim, o blog Xadrez Verbal ele surge em 2013. Depois o Felipe tem algumas experiências no YouTube, só que o YouTube, vamos Tecnologia, dizer assim... basicamente. Não, antes, o próprio Xadrez Verbal era um canal mais ativo, assim, só que Está em algum lugar isso? Tá, Eu tô com... tá tudo lá no canal dele. Bacana, Tipo, vou de resgatar. 2013, 2014 tem alguns vídeos lá que ele fazia. Só que justamente o YouTube, o tempo que você leva para fazer um vídeo bem feito, né, de 10, 15 minutos, você consegue gravar um podcast se aprofundando muito mais nos temas. Então, por isso, o Felipe acabou deixando o canal de lado, até porque eu acho também que daí é uma percepção minha, pessoal, que o debate no YouTube está muito tóxico também, né? Sim. E é algo que na podosfera a gente até, claro, tem haters, como qualquer produtor de conteúdo no Brasil, só que essas críticas, elas chegam de uma maneira não tão direta assim, né? Então a gente tem mais tranquilidade na produção. Acho que no YouTube não rola tanto isso. Eu acho que tem ali uma questão, uma exposição bem maior. Inclusive a gente tem contato, né, com alguns YouTubers, assim, tem relatos bastante pesados, assim, claro, a gente também já recebeu ameaça de morte, tudo, essas coisas, né? Já entraram umas tretas, né, enfim. Sim, já teve Essas perguntas que cyberataque. estão aqui. Conta pra gente disso. Então, o cyberataque aconteceu daí não propriamente com o Xadrez Verbal, mas com a Central 3. Porque quando o José Trajano veio para o nosso time, e que assim é uma satisfação trabalhar com ele, é um cara que eu sempre admirei, e hoje eu tenho um relacionamento assim de pai e filho, assim, ele é um cara muito carinhoso, é um cara que levanta a nossa bola sempre, assim, então, pô, ter o privilégio de trabalhar com um cara como o Trajano é algo que não tem nem como dimensionar isso no meu currículo, assim, sabe? Só que o Trajano é um cara que tem um posicionamento forte, é um cara
que não tem papo na língua, assim, jornalista da velha guarda, né? Sim. E quando anunciou, né, que ele ia fazer parte da Central 3, a gente começou a receber uns ataques, né? Foi até a época que a gente trocou de servidor, né? Porque para conter algum desses ataques, enfim, mas tinha um caráter ideológico, assim, eles deixavam alguns rastros, assim, justamente por conta da polarização, né, que a gente tem vivido aqui no debate político no Brasil. Vocês têm um cuidado muito grande assim no xadrez com a coisa do tratamento político, né? Enfim, aliás, é uma coisa que me impressiona muito a maneira pela qual vocês tratam tudo com muito cuidado, né? Vocês já passaram por alguma... Esse cuidado é necessário para além da coisa ética convencional, ou vocês já passaram por alguma situação assim mais difícil por conta do xadrez e do conteúdo da política mesmo? Olha, eu não lembro assim um episódio muito marcante nisso, e a gente é muito tranquilo, a gente já falou publicamente, né, nas nossas posições políticas. Eu sou anarquista, o Felipe é social-democrata. A gente acho que até é uma maneira mais honesta de fazer o nosso trabalho, né? A gente, claro, dá algumas provocadas aqui e acolá, mas é curioso que, como tudo no Brasil, né, ficou essa bipolaridade, assim. Tem gente que acha que a gente que é de direita, tem gente que rotula a gente como extrema esquerda, extrema imprensa, tudo, essas coisas. Mas a gente toma muito cuidado, assim, justamente quando a gente vai tratar de algum tema, ainda mais que envolve aí essa disputa ideológica, a gente tenta apresentar as mais diferentes fontes. Claro, a gente tem as nossas convicções, tudo, mas a gente evita transformar o programa em debate também. Uhum. E até retomando aquilo que você tinha falado da questão pedagógica, eu e o Felipe, a gente não é alinhado em tudo. Tem várias coisas que a gente não concorda um com o outro, que é natural do posicionamento político de cada um. Só que a gente evita trazer isso para o programa. Sim. A gente não quer transformar isso num programa de debate, porque a gente quer deixar justamente, a gente quer que o ouvinte, a partir das informações que a gente traz, ele forme o próprio juízo, né, dos fatos que estão ocorrendo. Então, muitas vezes, assim, quando a gente até percebe assim, que a gente já está indo para uma discordância muito grande, assim, tudo, e que isso não vai ficar interessante para quem tá ouvindo, a gente acaba cortando, deixando quieto, porque justamente para se aprofundar nesses temas, a gente evita colocar nossas digitais, assim. Sim. Então, a gente, enfim, eu e o Felipe, a gente tem cada qual as suas visões de mundo, mas a gente evita que isso fique muito presente. Mas claro que de vez em quando a gente dá uma provocada, né? Até por uma questão. Tem graça, né? Enfim. E daí tem personagens que a gente adora bater, né? Tipo o Erdogan, né? Que, enfim, acho que qualquer pessoa sensata não dá para concordar com o momento atual da Turquia, né? O Mohammed bin Salman também, enfim. Então a gente bate quando precisa, né? Então, ainda mais atualmente, né, no cenário político internacional. Você tem muita oportunidade. Eu gostaria de não ter tanta oportunidade, assim, gostaria que, sei lá, tivesse mais jacindas aí pelo mundo, Mas é interessante isso, porque o xadrez surge num momento, eu não sei se já pensaram sobre isso, ele surge num momento em que a questão política internacional vai se tornando mais tensa, né? Vocês apareceram em 2016. 2016 é 2015, na verdade, né? 2015, 2015. 2016 vai ter a eleição do Trump, o Brexit, enfim, a gente vem crescendo de acontecimentos que vem mobilizando a atenção internacional intensamente, né? Vocês já pararam para fazer uma análise assim de como é que vocês tiveram uma fortuna de estarem dentro desse momento nessa hora? Assim, vocês são mais necessários do que nunca, enfim, para a gente entender de uma certa maneira o mundo. Eu acho que a gente acaba sendo um reflexo, na verdade, né? Porque eu acho que o programa ele gerou essa atenção
não tanto pelo conteúdo que a gente produz, mas que a gente toma muito cuidado, a gente é bastante responsável em relação a isso, mas eu acho que o debate político internacional ele está mais presente no cotidiano, até por conta da própria internet, do meio que a gente está inserido, né? Então, meio, a gente é mais uma consequência disso, né? Curioso, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas a gente acaba sendo fruto disso, né? Dessa popularização do debate da conjuntura internacional. Então, hoje eu acho que, por exemplo, figuras que no passado seriam vistas de uma forma muito mais exótica, hoje elas estão mais presentes porque justamente a cobertura da imprensa está mudando pouco a pouco, né? Então, o Duterte, por exemplo, eu acho que no jornal impresso ele seria nota de rodapé. Sim, quando muito. Como já teve no passado, né? Até nas próprias Filipinas com o Marcos, né? Mas que era acabava virando uma coisa exótica por conta da coleção de sapatos da esposa dele, assim. Enfim, mas não discutia as consequências daquilo para o povo filipino e para a questão geopolítica do Sudeste Asiático, por exemplo. A gente está estourando o tempo, mas como isso aqui é substituição verbal, enfim, a gente de uma certa maneira desconhece esses limites, então vou pedir um pouco mais de paciência para você. Eu estou só aquecendo, Agora que vai começar, depois da primeira hora, é que a chapa esquenta, né? Enfim. Quando vocês conversam, assim, eu vou fazer uma pergunta que tem a ver com o repertório, que é um programa muito legal, que a gente falou pouco, inclusive, aqui, a gente pode até conversar um pouco mais no tempo que nos resta. Vocês falam uma coisa na conversa com o Ivan, especificamente, que aliás é uma conversa muito bacana, todas são legais, mas essa é muito interessante, né? Sobre o podcast brasileiro, sobre o podcast e sobre algumas fronteiras, enfim. Ele fala sobre a roteirização, mudar de uma certa maneira se vocês for colocar de uma certa maneira em perspectiva, produzir um podcast roteirizado, integralmente roteirizado, não é uma tarefa fácil, né? Produzir um serial, por exemplo. Enfim, como é que você dimensiona isso, o lugar que você poderia ter, assim, nesse mercado brasileiro de podcast? Se te levar a sério que isso de fato é uma fronteira, como ele disse e tal. Eu estou repercutindo aqui o comentário que ele faz naquele momento com vocês. Então, essa questão do storytelling, né, é uma coisa que se perdeu na radiodifusão no Brasil. Você teve ali as radionovelas, por exemplo, que tiveram seu auge até o advento da televisão, né? Daí nos anos 80 até tentou uma tentativa de resgate, mas não é uma cultura forte do rádio brasileiro, né? O rádio brasileiro, inclusive, é muito mais descontraído do que em outras partes do mundo, né? Eu acho que a podosfera no Brasil é um reflexo disso. A gente tem um jeito de levar as coisas que é mais na chave do humor, muitas vezes, né? Acho que o rádio brasileiro ele é muito popular nesse aspecto. Então, é uma característica própria, assim, a gente não tem uma NPR no Brasil, como tem nos Estados Unidos, né? Poderia ter, lá, né? Poderia. A brasileira poderia produzir, enfim, né? E, inclusive, é uma crítica que eu faço à Rádio USP, que eu sou consumidor também, que eu acho que a Rádio USP tem um grave defeito de que os estudantes eles têm pouca participação na programação. A Rádio USP parece que é uma rádio alienígena dentro da Universidade de São Paulo, né? Então, justamente acaba não tocando em debates interessantes para o círculo universitário, para o corpo discente, enfim. E vejo poucas iniciativas também, assim, pelas universidades públicas afora, né? Isso é uma longa história. Sim. Você está mais aí na linha de frente desse debate. É uma longa história, mas enfim. Mas, enfim, a gente não tem essa tradição de uma rádio pública forte como tem nos Estados Unidos. Então, isso é uma das chaves também que explica a popularização do podcast nos Estados Unidos e que eles tratam justamente dessa pré-produção, que é algo que aqui no rádio brasileiro também, até pela dinâmica e também pelo
o sucateamento também, né? O enxugamento, né? A gente tinha o menino Neymar, né? Que tratava justamente, e que era uma crítica mais não aos profissionais, mas ao mercado, né? Porque o menino Neymar é o que? Era o fruto da falta de revisão. Praticamente não tem mais revisão nos jornais. Então, por isso que dava aquelas barrigadas e a gente tirava uma onda, mas a gente sempre deixava claro que não era uma crítica ao profissional ali, né? Porque a gente sabe de como é carregada a carreira do jornalista atualmente, a gente sabe como você não tem estabilidade nenhuma, o pessoal trabalha aí em plantão, tá louco, né? Vai 12, 14 horas de plantão, enfim. Então, a gente sempre deixava, claro, tinha o lado cômico, tudo, mas a gente deixava claro que não era uma crítica aos jornalistas, mas sim ao que virou o jornalismo, né? Era uma crítica mais macro do que micro. Então, em relação à roteirização, né? O Fronteiras, eu acho que, evidentemente, é o podcast que a gente se ocupa mais disso, né? Eu particularmente, porque a gente faz uma divisão de tarefas no Fronteiras, né? Cada um, claro, tem mais facilidade para tratar de certos temas. Então, quando eu escrevi o roteiro, eu tentava fazer uma coisa mais extensa, assim, um roteiro que eu pudesse ler alguns trechos. Fronteiras é redigido, enfim, alguns momentos. Ou algumas partes, sim. Sim. Justamente quando a gente vai tratar, sei lá, de conceitos mais complicados, a gente deixava alguns trechos ali de base, né? Claro que a gente não lia integralmente, assim, mas era para servir mais de apoio. Já o roteiro do Xadrez Verbal são tópicos. Sim. Então a gente faz por tópicos, né? Até por conta da própria extensão. A feitura dos tópicos já leva um trabalho descomunal, assim. Se a gente fosse ainda... Vocês combinam o que vocês vão falar antes? Vocês têm um momento em que vocês conversam, como é que vai, o que vocês vão dizer no programa, ou sai na hora? Não, a divisão que a gente faz é o seguinte: o Felipe, ele levanta esses tópicos, eu faço alguns complementos, mas assim, a escolha dos blocos, tudo é responsabilidade dele. Sim. E daí na hora a gente vai trocando também, até por ser um programa gravado, muitas vezes a gente, pô, lembrei disso aqui, calma aí, vou checar para passar a informação correta, mas é isso. Justamente pela nossa formação, a gente tem repertório, né? Sim, então, sim. A gente está tratando de algum fato, daí lembra, puta, aconteceu isso há 5 décadas atrás, eu acho que é importante de fazer esse paralelo, enfim. Então, o roteiro do xadrez, a gente tem um roteiro, mas são tópicos, sim, e que a gente vai pegando essas matérias, artigos, entrevistas, e vai construindo, assim, mas é muito mais aberto, assim. Uhum. O Fronteiras é um pouco mais dirigido, até por isso a periodicidade era quinzenal, porque não dá para produzir um Fronteiras semanal junto com o xadrez, e a gente meio revezava também, então no fim cada um produzia um roteiro por mês, assim, do Fronteiras, e daí também por uma questão de facilidade, eu ficava muito mais vezes encarregado da parte do futebol, e até um amigo meu, o Vinícius Incrotti, estava me ajudando nisso, porque ele também é doidinho de planilha, assim, né, adora ter esses dados, tudo, então a parte mais estatística ficava por parte dele, que era um parceiraço. Teve também esse acréscimo do Biratã para adicionar uma voz, assim como veio a Vivian também no Xadrez Verbal, com uma coluna de economia, que é uma área que tanto eu quanto o Felipe, a gente conhece o básico, assim, né? Muitas vezes a gente não se aprofunda para não ser desonesto intelectualmente, né? E um então podcast de economia seria a fronteira, né? Enfim. Pois acho que faz falta aí, né? Tem o Petit Jornal também com o professor Daniel, mas que daí são pílulas, né? Acho que falta um podcast de economia que não seja sobre coaching e empreendedorismo, que isso aí também tá cheio. Mas a Laura faz um pouco, a Laura Carvalho faz um pouco. A Laura tá agora, verdade. Mas...
Mas ainda a economia, eu acho que é até mais distante do noticiário internacional do que pro afegão médio, vamos dizer assim, né? Enfim, eu acho apesar dos esforços assim da equipe do Valor, que sempre tentou trazer o debate econômico mais próximo assim do trabalhador, é muito Esotérico, distante né? ainda, é muito hermético, né? Sim. Infelizmente. E daí, concluindo, né, em relação ao roteiro do repertório, a gente levanta algumas perguntas-chave, assim, né, mas de resto também rola muito do improviso, do feeling, né, ali na hora. Então, acho que dos três formatos, o repertório é o mais aberto, assim, até por Sim. ter o entrevistado, né, que facilita muito isso. E o próprio o papo com o Ivan, acho que foi o mais descontraído dos que a gente teve, porque até tem essa brincadeira que surgiu aí, que dizem, né, que o Felipe e o Ivan não se gostam, então a gente aproveitou a gente aproveitou um pouco disso, mas o Ivan é um parceiraço, sempre divulgou a gente, é um cara que está há mais tempo aí na estrada, né, e sempre deu alguns toques, tudo, então é um cara importante pro nosso meio, assim, é um cara que ajuda bastante, é um cara bastante solidário. Tem uma provocação que eu faço em privado, eu vou fazer em público aqui. Não Pode? existiria Furos Teresina sem podcast, né? Enfim, por Sim, exemplo, é, né? Pelo lugar, assim, por ter convencido, aquela coisa que ele mesmo fala, por ter convencido as pessoas que era possível falar sobre política na internet, etc, etc, que hoje parece uma coisa óbvia, mas que no tempo que eles começaram não era absolutamente. Mas, gente, já a própria transformação do Anticast, né, sim, era sobre que design. era um podcast de design que virou um podcast de política, né? Então mostra aí também essa questão da a mutação, e mesmo assim, de vez em quando, os caras chutam o balde e vão, vamos falar de Black Mirror, enfim, então... Sim, sim, sim. É basicamente por quê? Porque eu posso, assim, sacou? Porque eu quero, não tô Eu nem aí, quero, entendeu? justamente isso. E é isso, assim, tipo, eu até já falei também pro Ivan, então não vai ser uma descrição que eu vou fazer aqui. Eu falo, o Anticast eu ouço dependendo do assunto. Tipo, tem esse lado do ouvinte também, né? Então Sim, eu vejo lá o título do programa, a ementa, tudo, né? O resumo, enfim. Eu falo, se me interessa, eu ouço, se não, deixa quieto. Assim, E sim. acontece muito também isso com xadrez. E só em relação à questão da duração, que é o que mais Uhum. brincam com a gente, é curioso, porque ainda mais os jornalistões aí que tem esses dogmas, né? Os caras falam, pô, quem vai escutar aí podcast de 4, 5 horas? E curiosamente, ou não sei, deu um momento Kleber Machado agora, mas os programas que tiveram mais audiência são os mais longos. Por Fala um pouco quê? dos dados pra gente. Eu queria que você explicasse isso do mais longo, por favor, que é muito interessante o que você vai dizer É, agora, eu te cortei grosseiramente. Mas não, se você puder também falar um pouco dos dados, dos números, da resposta que vocês têm com a audiência, seria muito legal. É, a gente está com uma média, né, de ouvintes por episódio, fica na casa dos 100 mil, né? Porque também 100 tem. mil. Mas aí são vários números, né? Porque tem o do servidor, só que daí o Spotify faz uma malandragem que eles baixam o programa e lançam na plataforma deles, então tem uma estatística à parte. Então a Uhum. gente soma os dados do servidor com o Spotify e com o YouTube, porque a gente lança tudo no YouTube e no YouTube também a gente faz dividido por bloco, que daí é uma coisa que faz sentido no YouTube e não faz sentido no feed, porque Sim. até por uma questão de economia de dados, muitos ouvintes fazem o seguinte, eles assinam o nosso feed e muita gente, eu inclusive, com o meu consumo de podcast, sempre que vem um arquivo novo no feed, ele apaga o anterior. Então, por isso que a gente não divide em blocos no feed. A gente coloca o programa integral, até porque a pessoa, quando ela tem o aplicativo de podcast,
se ela para de ouvir o podcast naquela altura, quando ela for retomar, vai estar ali. Vai estar, né, vai tá parada no exato momento que ela deixou de ouvir. Então, e muitos dos nossos ouvintes ouvem comprimidos, assim, né? Então, Eu, por exemplo, tem, pulo, vou no que me interessa, volto. tem os mais febrão que ouvem numa tacada só, e daí é o pessoal da faxina, né? Que no final de semana aí a gente está ajudando as casas brasileiras a ficarem mais limpas. Porque... Eu acho que as pias nunca ficaram tão limpas, né? E as casas. Pois é. Os podcasts. E de vez em quando, eu particularmente, quando eu consumo podcast, ainda mais na pandemia, que não tem mais a questão do trajeto, né? Que um dos momentos que eu mais ouvia era no trânsito, tudo. Eu arrumo coisa para fazer para continuar ouvindo o podcast que eu estou gostando. Então vou arrumando serviço em casa aqui, opa, a geladeira tá suja, vou lá limpo. Depois da pia, puta, a geladeira vou arrumar aqui, passar roupa, enfim. Então a gente recebe muito esse retorno, mas então é isso, assim, tem diversas formas de consumo, e isso é bastante positivo. E daí, os programas mais longos, eles não são mais longos por uma questão de capricho, é por uma questão de que são pautas que precisam de mais fôlego. Então, quais foram a eleição do Trump? Porra, aquilo redefiniu a geopolítica internacional para os próximos 4 anos. Como que a gente não vai fazer um programa... como é que a gente vai fazer um programa curto sobre um fato tão impactante? E daí, justamente, a gente trouxe várias vozes para somar com a gente, para ouvir diferentes perspectivas. Então, foi um programa que passou de 4 horas, só que bateu, a última vez que eu vi os dados, e também justamente por ser um programa daí que é mais atemporal, porque você tem várias análises do que ia acontecer, então as pessoas acabam retomando para ver se aquilo se cumpriu. A última vez que eu vi estava perto dos 200 mil, ou tinha passado. Sim, é um programa excelente que vocês fizeram. Alguns programas são muito informativos. Aliás, uma provocação, enfim, 2 caras conseguem fazer um serviço melhor que a Globo News faz às vezes, assim, isso é muito impressionante. Enfim. Mas a gente também, a gente não, muito do que é debatido na Globo News, a gente acaba aproveitando também, e já participaram, né, com a gente o Ariel Palacios, o Guga Chakra, o próprio Daniel, né, que estava conosco, participou várias vezes e hoje tá lá, o Tanguy também, enfim. Então tem muito respeito também pelos profissionais da Globo News, e sei das limitações que eles têm, porque tem toda uma estrutura por trás, né? Então assim, eu entendo a sua provocação, mas também sei da realidade que aqueles profissionais estão inseridos, e que é uma coisa que eu agradeço assim bastante a Central 3, que a gente tem liberdade editorial total. O Chico nunca disse, assim, ele ouve o programa, comenta com a gente, mas nunca teve qualquer tipo de censura, assim, diretriz, e até por ele ser advogado, a gente tem um respaldo jurídico aí também, por qualquer coisa, né? Como é que é o instante que vocês sabem, que vocês sentem que vocês precisam chamar um entrevistado e é o ponto em que a entrevista se torna indispensável, no momento que vocês estão trabalhando uma pauta ou lidando com um tema importante como esse? Qual é o ponto de ruptura, assim? Não, tem que chamar alguém, enfim. Eu acho que a gente tem autocrítica, assim, das nossas limitações. A gente valoriza muito as pessoas que dedicam, né, a sua pesquisa a determinadas áreas, ainda mais algumas que são muito difíceis, né, são impenetráveis, assim. Então, é um pouco de tudo, assim, da gente reconhecer os nossos limites, da gente valorizar a pesquisa, principalmente universitária, né, afinidade. Então,
a gente não chama qualquer um, mas também tem isso, né? A gente recebe muita sugestão dos ouvintes, tipo, sei lá, a pessoa estudou com o tal pesquisador ou pesquisadora, indica para a gente, faz essa ponte. Ultimamente a gente, tirando o Heitor esse ano, eu não lembro de muitos convidados, né? Até pela própria dinâmica com essa loucura aí da pandemia. Mas a gente tem várias pessoas também na nossa órbita aí, né? Por exemplo, um convidado que a gente quer trazer numa próxima oportunidade é o professor Sérgio Katz, que é congolês, né? Dá aula na Federal da Paraíba, e é um cara que escuta a gente, interage bastante com a gente no Twitter, então acho que é uma voz interessante nesse debate, né? Próprios amigos nossos, né? Que a gente sabe que estudam determinados temas, né? É curioso, a gente conhece bastante gente que estudou Moçambique, então é um país que a gente está com uma cobertura muito grande. Qualquer acontecimento que tiver por lá, a gente já tem essa proximidade, assim, já tá bem coberta, assim. Se na falta de um, vai ter outros. Legal. Fazer, agora, indo para o final mesmo, assim, para não tomar mais o teu tempo. Frustrações, o que você gostaria de ter feito, assim, que não rolou ainda, que você ainda planeja fazer de alguma forma? Tem entrevistados que, acho que mais por repertório, assim, né, por repertório e por fronteiras, que são coisas que a gente consegue pensar de forma mais a longo prazo, né, ao contrário do xadrez, que é matando um leão por dia, né, mas o fronteiras e o repertório, a gente ainda tem muito, tem programas já em mente, né, tem pautas que a gente quer trazer. Um cara que eu tenho uma profunda admiração como intelectual, apesar de ter algumas discordâncias ideológicas, é o professor Boris Fausto, e a gente gostaria de convidar ele numa próxima aí para o repertório. Tem uma questão logística um pouco mais difícil, assim, mas é um cara que eu tenho muita curiosidade de conversar com ele, um cara que, nossa, seria excelente. Até tenho o contato dele, mas ainda não acionei, justamente pela demanda, assim, né? Mas é um cara que eu gostaria de conversar. Enfim, eu acho que é isso, assim, não tem... A gente, justamente por ter essa liberdade editorial, a gente conseguiu já realizar bastante coisa que a gente tinha desejado, assim. Então, fazendo até um trocadilho, a gente tem um repertório já bastante grande de coisas realizadas, né? Se você fosse sinalizar para esse ano de 2020 na política internacional, o que as pessoas deveriam ficar de olho? Qual seria a sua aposta? Eu falei recentemente numa live que eu fiz com o Movimento Sem Terra, que eu acho que um assunto que vai estar bastante presente no noticiário internacional daqui para frente, em breve, vão ser os refugiados do clima, né? Eu acho que vai ser a próxima onda migratória, vão ser de pessoas que vão ter que sair das suas respectivas terras por uma questão climática. Eu acho que isso não só para o final do ano, eu acho que é uma coisa mais a longo prazo, mas é interessante a gente ficar de olho nessa questão do clima, né? Enfim, aqui trazendo para a nossa realidade sul-americana, eu tenho acompanhado com bastante atenção a situação política na Bolívia, que eu acho que é algo que pode fugir do controle a qualquer momento. É uma democracia muito frágil, como a gente pôde observar no ano passado. Então, as eleições na Bolívia têm me causado preocupação. Por outro lado, eu tenho uma dose de otimismo muito grande com o plebiscito no Chile. A Constituinte no Chile, eu acho que vai ser algo a ser comemorado, assim espero. Bacana, legal. Pergunta final, você acha que faltou alguma
alguma coisa que você gostaria de dizer, enfim, algum ponto que faltou tratar na entrevista? Não, acho que a gente conseguiu trocar ideia 1h30. Isso daí É um dá verbo. meio xadrez verbal, mas conseguimos falar bacana aí dessa trajetória. Faço o convite, né, para o pessoal que não conhecesse o podcast e a Central 3, pode entrar lá em central3.com.br, que tem um cardápio muito amplo de podcasts, né? Falando de 2 podcasts que eu não tenho participação alguma e que eu sou fã dentro da Central 3, é o Lado B do Rio e o Medo e Delírio em Brasília. São podcasts assim, bastante criativos, cada qual na sua área. Eu também não tinha relação com esses criadores antes deles chegarem a Central 3, né? E acabaram virando amigos também. Então, indico assim, se você tiver, porque sempre pergunta pra gente, Matias, indica um podcast como Xadrez Verbal sobre política brasileira, né? Com o formato que a gente desenvolveu, não tem nenhum, assim, né? Tipo, tem o Foro de Teresina, que eu também sou ouvinte, mas tá ligado a um veículo tradicional, tem algumas limitações, né, nesse aspecto. Eu acho que muitas vezes é um pouco polido demais, assim, né? Sim, sim. Como é que você avalia esses produtos Mas mais eu indico, convencionais? Vou mas fazer eu uma indico, outra pergunta, desculpa. só concluindo, depois À vontade. Perdão. você refaz a pergunta. O Claro. Medo e Delírio, assim, é o podcast que eu gostaria de ter tido essa sacada, e Fantástico. fica aí o salve pro Cristiano e pro Pedro, que os caras, Sim. E assim, eu como editor, eu sei a treta que é botar aquele programa que são 20, 30 minutos, né, um programa mais diário, mas o grau de dificuldade da edição é absurdo, assim. Então, é de tirar o chapéu. Então, fica a minha indicação. E o lado B, por ser um programa de entrevistas, mas também ter blocos também sobre discutindo a conjuntura mais do Rio de Janeiro, mas também do resto do Brasil, e que é um programa também que tem valor enorme, assim, que acrescentou demais a Central 3, assim como o Baião de 2 também, porque a Central 3 era um sotaque paulistano muito forte, né? Então a gente precisava ampliar os sotaques na nossa grade, né? Beleza. Eu fiz uma pergunta na pergunta, mas é quase subterrâneo isso, mas eu queria te ouvir antes de a gente ir embora. Assim, qual é a avaliação que você faz dessas iniciativas mais convencionais em relação ao podcast? A Folha de São Paulo, a Globo, o próprio Foro de Teresina. Desculpa inserir no final essa pergunta, mas, enfim. Não, claro. Como consumidor de podcast, eu acho que demorou até, né? Acho que Sim. os veículos tradicionais chegaram com atraso, alguns até não conseguiram prosperar, né? Por já ter um público consolidado e que não queria uma coisa mais do mesmo. Então, acho que os podcasts dos veículos, dos grandes veículos, né, da imprensa hegemônica, os que surtiram efeito foram aqueles que buscaram formatos diferentes. Então, por exemplo, sei lá, a CBN coloca trechos da sua programação no feed e chama de podcast. Mas eu acho que a CBN podia realizar coisas mais interessantes, assim, Sim. e justamente para fugir do formato de grade de programação. Então, eu acho que, por exemplo, o Presidente da Semana, que, claro, veio de um formato já pronto, né, do Washington Post, mas foi um podcast muito interessante. Eu acho que acrescentou demais no debate político em 2018. Gosto bastante do Foro também, que surgiu ali no mesmo ano, né, que tinha esse norte das eleições presidenciais. Sou ouvinte também.
Mas eu acho que é isso, assim, em relação aos grandes veículos de imprensa, acho que chegaram com atraso e muitas vezes não acrescentaram muito, assim, né? Eu acho que até pela estrutura que eles têm, podiam fazer coisas mais interessantes do ponto de vista criativo, né? Por questão de conteúdo, acho que acaba sendo só mais um novo meio, né, de reproduzir aquilo que esses conglomerados já fazem naturalmente. Mas você falou polido, achei interessante o termo que você usou para descrever o foro. Eu acho que muitas vezes eles têm um pouco de receio, assim, de encampar alguns debates, bem que nos últimos tempos, somente o Toledo, que eu acho que é o que eu me identifico mais ali do trio, tem ali soltado um pouco os cachorros, assim, mas até pela equipe envolvida, né, no foro, tipo, você vê nos créditos, sei lá, são mais de 10 pessoas envolvidas, eu acho que acaba engessando um pouco o formato, assim, e eu acho que a própria experiência do podcast, eu acho que é uma coisa que, por ter essa proximidade com o público, acho que devia ter menos interferência, assim, né, nesse sentido, mas entendo também perfeitamente as limitações que eles têm, né? Enfim, é uma crítica minha como ouvinte, mas eu acho um podcast muito bom e que faz uma cobertura excelente do noticiário nacional. Você fala mais direto, assim, sem tanto intermediário, tanta gente, de uma certa maneira, fazendo tanta coisa. Você acha isso menos, como é que eu vou dizer, autêntico não seria a palavra adequada, mas menos. Eu acho que é menos direto, assim, Sim, acaba tendo um distanciamento um pouco maior. sim, E, assim, falando da minha formação, né, de adolescência e começo da vida adulta, eu sempre fui muito ligado à cena do punk, hardcore, do hip hop aqui de São Paulo, que tem muito essa coisa do faça sim. você mesmo, né? Então, eu aprendi tudo na marra, né? Do podcast, edição, tudo, não fiz curso nenhum, e sou eu que edito, né, o Xadrez Herbal, e eu sempre falo brincando, né, se, sei lá, sobrasse uma grana lá na Central 3, que não está sobrando, e pudesse contratar um editor, eu ia falar que o Xadrez não precisaria editar, porque eu prefiro editar o programa, até porque eu já desenvolvi um método que para Sim. a gente gravar o programa e já colocar ele no ar no dia, justamente para não ficar defasado, eu prefiro fazer isso do que deixar na mão de um terceiro, assim. Então, daí eu acho que é o meu carimbo ali, né? Meu e do Felipe, né? Porque ele também me dá total liberdade para editar, né? E a gente, durante a gravação mesmo, a gente fala, puta, falei bobagem aqui, então deixa quieto, ou sei lá, se a gente começa a fugir muito do tema também, então a gente prefere, até em respeito aos ouvintes, né? A gente prefere deixar mais condensado, o que já é bastante difícil. Com certeza. Matias, desculpa ter perdido tanto tempo, enfim, obrigado pela sua participação, pela sua paciência, enfim, pela sua colaboração. Foi um prazer, cara. Obrigado. Pô, eu que agradeço, João. Foi um prazer também. Confesso que eu nem vi o tempo passando. Já tinha reservado mesmo 2 horas da minha agenda aqui. Conforme eu tinha falado para você em off, eu sou fruto da universidade pública, né? Então eu aceito geralmente quando me fazem convites, seja instituição privada ou pública, eu aceito, mas com a instituição pública é um compromisso que eu tenho de um retorno à sociedade, né, daquilo que eles me proporcionaram estudar, ter uma formação pública gratuita e de qualidade. Então, eu sou um defensor da universidade pública, então estou sempre aí em sintonia com pesquisadores que quiserem falar comigo. Fica aqui também o convite, né? Se outros colegas seus de outras instituições ou outros departamentos aí da UFPR
quiserem também, estou à disposição, é só questão de acertar a agenda, mas ainda mais na pandemia, isso é mais flexível, né? E até por conta da falta do dia a dia no estúdio, até é um pouco de abstinência, assim, então eu tenho sentido falta muitas vezes de falar, né? Então aproveito aí e maior satisfação tá dialogando com você. Não, beleza, digo mesmo, assim, sabe o caminho agora, enfim, pode voltar quando quiser. Gente, obrigado, enfim, obrigado por terem estado com a gente até agora. É isso, boa noite a todos, fiquem em casa, lavem as mãos, cuidem-se, forte abraço e tchau.